Ela lá em Lucas capítulo 2, Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por Lucas, a quem Paulo chamava de o médico amado. Diz assim a palavra: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que o ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém? Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abra a porta da palavra. Nós consagramos, Senhor, os nossos ouvidos e o nosso coração, todos os nossos sentidos, Senhor, para a percepção da Tua palavra, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor se mova em nós, para que o Senhor faça a Tua boa, agradável e perfeita vontade em nós, por meio da Tua palavra que é fiel. Nós hoje já declaramos que o Senhor é fiel, a Tua palavra se cumpriu, a Tua palavra se cumpre, e a Tua palavra ainda se cumprirá, porque Tu és fiel. No poderoso nome de Jesus nós oramos, amém, graças a Deus, amém. Nos últimos dias eu tenho refletido muito, e se tem algo que está me impressionando, é a celeridade do tempo. Eu já preguei mensagens específicas sobre isso, não é este o tema, mas é importante que a gente fale, porque nós estamos agora, neste momento, num tempo determinado por Deus, e a celeridade do tempo é algo que impressiona. Este ano de 2019 está acabando, semana que vem, pela graça do Senhor, se nada diferente acontecer, entraremos no ano novo. E eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, coisas que eu lá em janeiro pensei em fazer e disse: amanhã eu faço, passou o ano e eu não fiz. Tudo aquilo que me distraiu me fez perder tempo. Agora, o que tem me chamado a atenção é que
a gente fala muito sobre os dias passando muito rápido. Quem aqui tem a sensação de que o ano de 2019 voou? Quem aqui tem essa sensação? Passou muito rápido. Agora é importante que a gente reflita sobre algo. Não é o ano que está passando rápido, é a vida. Não é o ano, é a nossa história. É a nossa vida que passa depressa e nós voamos, é o que está escrito. Estamos sujeitos a um tempo, mas o que está passando aceleradamente é a vida. Por isso é muito importante que eu e você não percamos o nosso objetivo, o nosso propósito de vida, que a gente não se distraia. Procrastinação é algo que tem que ser eliminado do nosso dia a dia. Nos disciplinarmos a vivermos o que o Senhor quer que a gente viva, tendo como exemplo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maior mestre que esse mundo já teve, e aquele que nos ensina a viver uma vida que nós vamos discorrer ao longo da mensagem. Mas é muito importante que a gente entenda isso sobre a brevidade da vida, dos dias. Não é o ano que está passando rápido, é a nossa história. Portanto, a gente precisa responder, nos dedicando, nos alinhando, nos sujeitando ao propósito de Deus, porque cada vez mais eu tenho entendido. Hoje eu estava refletindo. Quem é que lembra do dia 11 de setembro de 2001? Quem é que lembra o que estava fazendo? Quem é que lembra? A maior parte das pessoas sabe exatamente o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001. Já fazem quase 20 anos. Tem gente aqui na igreja que nem estava vivo, ou era muito criança naquela época. Eu sei exatamente o que eu estava fazendo às 9 horas da manhã. Eu me lembro da cena de eu chegando no escritório e olhando para a televisão, e todo mundo parado olhando para a televisão. Eu digo: o que está acontecendo? Cara, um avião bateu na Torre Gêmea. Já fazem 18 anos. É muito rápido. Eu tenho entendido que Paulo fala aos Coríntios, quando Paulo descreveu aos Coríntios, dizendo assim: o mundo como existe agora, a forma do mundo como existe agora, está passando. Por isso eu quero lhes dizer, as coisas estão passando muito rápido. Aquele que compra coisas, viva como se não as tivesse. Aquele que está triste, como se não estivesse chorando. Aquele que está alegre, como se não estivesse, porque a forma deste mundo está passando rapidamente. Eu tenho entendido isto. A forma para mim hoje, com 38, deste mundo não é a mesma dos 19, dos 20 anos. A forma deste mundo, inclusive a minha, é outra. Tem passado rapidamente. Agora também tem algo interessante. Salomão vai dizer que aqueles que estão no propósito de Deus, lá em Eclesiastes capítulo 5, aqueles que Deus concede favor, trabalho, aqueles que Deus dá oportunidade de viverem, desfrutarem da vida, que é o propósito de Deus para a sua vida, aqueles que estão alinhados, raramente ficam preocupados com a brevidade da vida, porque Deus os mantém com o coração ocupado e alegre. Então eu tenho aprendido que todas as vezes que a angústia da vida e do tempo que está passando vem no meu coração, é porque eu estou distraído. É porque eu estou, de certa forma, longe daquilo que de fato me alegra, daquilo que de fato eu fui criado para ser. Porém, quando eu estou ocupado, quando eu estou dedicado, o tempo passa rápido e eu não estou nem aí para o tempo passando rápido, porque eu desfrutei do tempo que passou e eu sei que mais do Senhor vem adiante. O ano de 2019, eu não sei para você, mas eu posso considerar para a minha vida, para a minha família, que foi um ano extraordinário. Você crê em nome de Jesus? Você tem algo extraordinário para contar? Você acha que o ano de 2019 foi um ano extraordinário? Você sabe o que eu quero? Eu quero que esse ano passe de uma vez, passe rápido, acabe logo. E não porque ele foi ruim, mas porque eu sei que tem mais do Senhor, mais coisas do Senhor, grandes coisas do Senhor. Não basta ser extraordinário, eu sei que nós vamos usufruir de grandes coisas. Eu não quero viver uma vida de saudosismo, pensando: aquela época era tão bom, paralisados, estagnados num tempo que já não existe mais. Nem é sábio viver assim.
mas eu quero viver todos os dias, eu quero estar consciente todos os dias, dedicado todos os dias, alinhado, sujeito à vontade do Senhor, porque os dias passam rápido, a vida passa rápido, mas aquele que está no propósito de Deus não está preocupado com a brevidade, porque ele sabe para onde ele está indo. Ela sabe para onde ela está indo. E esse tempo agora é um tempo de reflexão. Nós estamos no fim do ano, um tempo onde o espírito natalino, o espírito de solidariedade, de generosidade, um espírito de reconciliação, um espírito de alegria, um espírito de paz, este é o espírito que está movendo o coração da maioria de nós. É o espírito do Natal, é o caráter do próprio Jesus Cristo. Esta é uma época em que muitas casas se reúnem, muitas ceias, muitas festas, muitas trocas de presentes, muitas confraternizações de fim de ano, em família, no trabalho, entre amigos, e glória a Deus por isso. Mas esse espírito natalino é algo que o Senhor nos chama para vivermos como uma forma de vida constante e permanente. É importante que a gente reflita. A vida da maioria das pessoas é esta, é uma vida de celebração nesta época do ano. A minha também é, a minha casa também comemora, celebra. Mas eu não sei para você, para mim também é um tempo de lidar com gente bem complicada. Um tempo de lidar com irmãos nossos na fé, por exemplo, que não comemoram o Natal e criticam a gente que comemora. Porque eles dizem que o Natal não é uma festa bíblica, datada na Bíblia. E é uma verdade. Jesus com certeza não nasceu em dezembro. Esta é uma certeza que nós podemos ter, a começar pelo fato do texto que nós acabamos de ler, que diz que quando Jesus nasceu havia pastores no campo. Este campo é muito diferente do que a gente imagina, é um deserto. E Israel, nessa época do ano, o hemisfério norte, nessa época do ano, é inverno. E inverno rigoroso, inverno insuportável. E provavelmente, se os pastores estivessem nos campos em dezembro, no dia 25, as ovelhas morreriam. Os pastores provavelmente ficariam congelados. Então é de comum acordo dos estudiosos que Jesus não nasceu em dezembro. Há uma divergência, alguns acreditam que ele nasceu na primavera, lá em março, abril. Outros acreditam que nasceu em setembro, porque ainda é um tempo, entre março e setembro, é um tempo em que os pastores vão para os campos, ficar ao céu aberto com as ovelhas, cuidar delas nos campos abertos. Então provavelmente Jesus não nasceu em dezembro, com certeza não nasceu em dezembro, e por causa disso muitos irmãos não comemoram o Natal. Deixa eu dizer uma coisa, perdem a oportunidade de anunciar boas novas, perdem a oportunidade de anunciar a graça do Senhor, de ser um instrumento de Deus. Eu fico pensando como deve ser difícil a vida daqueles que não celebram o dia de Natal. No Natal, o que fazem? Ficam no Facebook, será, xingando quem comemorou? E o argumento deles é o seguinte, é porque o Natal originalmente era uma festa pagã, que ela era destinada ao solstício de inverno, a comemoração e a celebração do nascimento do Deus Sol. E aí lá pelo século 3, especialmente no século 4, os cristãos convertidos, o Império Romano, a cristianização do Império Romano, começou a ressignificar datas. E os cristãos foram se convertendo e eles foram ressignificando datas e pegaram a data do solstício de inverno, do nascimento de Deus Sol. Talvez algum deles leu lá em Malaquias que diz: aqueles que creem no meu nome e reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura sobre as suas asas, e vocês sairão e correrão e saltarão como bezerros soltos de um curral. Jesus é o sol da justiça.
Então, se anteriormente adoravam um Deus Sol, a um Deus pagão, ao Deus inexistência, eles descobriram que o Sol da justiça tem nome, é Jesus Cristo, nosso Senhor. O próprio Jesus Cristo, em Apocalipse 22, ele vai dizer assim: eu enviei o meu anjo a vocês para lhes dizer as coisas concernentes à igreja. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O sol que se levanta trazendo cura sob as suas asas. Agora eu te faço uma pergunta: será que nós também, em outros tempos, não tratávamos o Natal de uma outra forma, até que nós conseguimos ressignificar ele dentro do nosso coração e entender que o Natal é um momento de reflexão, de que um filho nos foi dado, um menino nos nasceu, um Senhor de toda a terra foi nos dado, o governo está sobre os seus ombros, um maravilhoso conselheiro foi nos dado, um Deus forte foi nos dado, um Pai da eternidade foi nos dado, um príncipe da paz foi nos dado. Eu nasci num berço cristão, mas o Natal para mim nem sempre foi Cristo. Houve um tempo da minha vida que o Natal para mim era amigo secreto. Houve um tempo da minha vida em que o Natal para mim era ir na casa da avó, comer até estufar. E Cristo era só um conto da Bíblia. Até o dia que Ele me tocou, até o dia que Cristo nasceu no meu coração. E este é o significado do Natal. E o meu desejo é que Cristo nasça em corações. Talvez a Bíblia não diga o dia do nascimento de Jesus Cristo, porque é necessário que Jesus nasça todos os dias no coração dos homens. É necessário que todos os dias seja Natal na vida de alguém. É necessário que todos os dias algo especial aconteça e o príncipe da paz se manifeste. E este Natal que traz luz para o coração, que aquece o coração. A biologia diz que o sol, ele faz a síntese da vitamina D. Eu acho que Jesus Cristo faz a mesma coisa, só que esse D é D de Deus. Ele é aquele que converge todas as coisas nele. O escritor dos Hebreus vai dizer assim, que no passado, o Senhor falou de várias formas, de muitas maneiras aos nossos antepassados, através dos profetas, mas nesses dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é a síntese, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, condicionando todas as coisas, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Meu irmão, o meu desejo é que o espírito do Natal seja para além de uma semana. A minha oração é para que nós como igreja sejamos sempre instrumentos de Deus para que Cristo nasça nos corações. Esse tempo de reflexão, onde a gente ressignifica muitas coisas dentro de nós, onde a gente sai, talvez, muitos de nós. Essa semana passada, eu recebi uma cartinha no meu carro, de uma mãe pedindo presentes e cuidado para a sua família. Talvez você tenha recebido isso, e talvez você esteja movido pelo Espírito para fazer alguma coisa. É um tempo onde a gente expressa generosidade, mas mais do que uma semana, que seja para a nossa vida em nome de Jesus. Que seja Natal para a igreja todos os dias, que todos os dias o menino nasça, todos os dias quando a gente se levantar, Cristo possa resplandecer a glória dele em nós, e a gente possa ser essa expressão, e a mensagem de hoje ela tem essa reflexão, dos efeitos do nascimento desse menino em nós, porque Jesus ele foi aquele que transformou a história da humanidade. Jesus não passou na terra despercebido. Jesus, para muitos, não é considerado Deus, não é Salvador, mas ninguém pode negar que Ele veio e mudou a história entre antes e depois dele. E ninguém pode negar que Jesus provocou efeitos no coração humano, na vida do homem na terra.
Agora, nós como igreja, nós somos os maiores afetados pelo efeito do nascimento desse menino. Jesus, quando nasce, o anjo diz para os pastores: eis que venho trazer a vocês boas novas de grande alegria. Em Belém, cidade de Davi, nasceu o Cristo, que é o Senhor. Os céus se abriram e o exército celestial declarou: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele, o Pai, concede o seu favor. Jesus veio, meu irmão, para provocar uma transformação no coração dos homens. Jesus veio para provocar uma metanoia, e o efeito da sua vida vivida na terra manifestar-se em nós. É por isso que o Evangelho é metanoia, é por isso que o Evangelho começa com arrependimento, é por isso, porque é impossível estar em Cristo e não ser afetado pelos seus ensinos, pela sua graça, pelo seu amor, por tudo aquilo que Ele provocou na terra. O primeiro efeito extraordinário que Jesus provoca é exatamente o efeito do amor. O amor genuíno, o amor verdadeiro, o amor ágape, que não era conhecido, um amor que não é capaz de ser medido. Jesus, quando fala sobre o amor de Deus para Nicodemos, que era um conhecedor da lei, que se resume em amar, Jesus, para se referir ao amor de Deus, ele usa a palavra porque Deus tanto amou. Algumas versões dizem amou de tal maneira. Jesus não disse simplesmente porque Deus amou o mundo, não, Jesus disse porque Deus tanto amou, que deu. Tudo o que Jesus foi capaz de fazer, meu irmão, Ele fez porque Ele estava sustentado em amor. E Ele só realizou porque Ele amava. E o grande ensino sobre o amor que Ele dá para nós é: amem como eu amei. O grande efeito de Jesus em nós é provocar em nós uma capacidade de amar como Ele amou. Um novo mandamento eu dou a vocês: amem ao próximo como eu os amei. É muito importante a gente entender o amor de Deus. Paulo talvez chegou mais perto de mencionar esse amor, dizendo lá no verso 7 do capítulo 13: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus tudo sofreu. Que amor é esse? Que sofreu rejeição, que sofreu calúnia, que sofreu perseguição. Que amor é esse? Que tudo crê, porque Jesus creu absolutamente na regeneração da humanidade por meio do seu sacrifício. Jesus crê que eu e você somos capazes, por isso que Ele morreu por nós. Jesus creu que é possível uma reconciliação, por isso que Ele morreu por nós. Jesus creu que é possível um perdão, por isso Ele morreu por nós. Jesus creu que é possível que este final de ano, nessa ceia agora familiar, talvez muitos de nós não nos falamos, estamos com atritos aqui e ali. Jesus creu e por isso Ele foi para a cruz, porque Ele cria que nós poderíamos ser regenerados pelo meio do seu sacrifício. Ele acreditou em nós. Creia no poder de Deus, tudo é possível aquele que crê. Tudo espera. Que amor é esse que tudo espera? Jesus podia ter ido, mas Ele resolveu esperar. Jesus podia ter descido da cruz: se és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo, salva nós também. Ele poderia ter descido, mas Ele resolveu esperar a morte chegar. Que amor é esse? A gente pode esperar mais um pouco também. Talvez você pode esperar mais um pouco pela salvação daquele filho, daquela filha, daquele marido, daquela mulher, daquele amigo.
Talvez você esteja cansado de esperar por uma promessa. O amor tudo espera, espera, porque ela certamente virá. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Só com amor, meu irmão, nós podemos desfrutar o melhor. Sem amor, não adianta fazer absolutamente nada. Não adianta você entrar em 2020 fazendo coisas que você não ama. De nada vai valer, vai terminar o ano, você vai estar frustrado. Agora, para amar como Deus ama, um amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo crê, que tudo suporta. Jesus suportou a cruz, os espinhos, o madeiro. Ele suportou, para que eu e você não precisássemos passar por isso. Isso é amor. Tem coisas que a gente suporta no outro, só para não vê-lo sofrendo. Tem coisas que a gente suporta no cônjuge, só porque ainda não há maturidade, não há entendimento, para não vê-lo sofrendo. Nos movemos no amor agora. Só é possível amar como Jesus amou se nós recebermos esse amor e entendermos e aceitarmos esse amor. No dia que nós aceitarmos esse amor, todos os complexos de rejeição acabam. A gente vê uma geração muito complexada, muito rejeitada, se sentindo muito rejeitada. E Jesus falou que nesse mundo nós seremos perseguidos, rejeitados. Agora, isso tudo não afetará você se você entender que por mais que você seja rejeitado, desprezado, preterido aqui ou ali, ou em muitos lugares, existe um Deus que te ama, e que tanto te amou que deu Jesus Cristo, o melhor do céu, o maior do céu. O extraordinário de Deus é Cristo, e Deus tanto amou que deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não enviou para condenar, mas para salvar aqueles que estavam perdidos. Meu irmão, enquanto diziam para mim que eu podia ir para o inferno vivendo a vida que eu vivia, não mudou nada. Mas no dia em que me fizeram entender o tamanho do amor de Deus pela minha vida, apesar de eu ser o que eu era, aí sim o constrangimento me levou ao arrependimento. É o amor do Senhor que nos leva ao arrependimento. É a bondade do Senhor que muda a nossa vida. É o amor que constrange. Que esse espírito natalino, que é um espírito de amor, prevaleça durante todo o ano de 2020, que os efeitos do nascimento de Jesus, que é sobre todas as coisas amor, possam ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Um outro efeito que Jesus provoca, extraordinário, e que pode transformar a minha vida e a sua vida, é a virtude da humildade. Quem é esse que é o Rei dos Reis e nasceu numa manjedoura? Quem é esse que é o Senhor dos Senhores e não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos? Quem é esse que é Deus e se esvaziou de si mesmo, tomando a forma humana, e sendo encontrado em forma humana, esvaziou-se, humilhou-se? Quem é esse? Quem é esse que diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde? Você sabe, eu estava estudando essa palavra que Jesus estava dizendo sobre ele falando dele: eu sou manso e humilde. Aprendam de mim que sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso.
A tradução da palavra humilde significa aquele que não se levanta muito do chão. Olha que interessante. É aquele que não se desconecta muito da terra, é aquele que não se esquece por muito tempo que é pó. É aquele que não se esquece por muito tempo que ele é areia, que ele é poeira, que ele é humus, que ele é terra. E ele só é o que é, não porque ele é terra, mas ele só é o que é porque o Espírito de Deus soprou nele e tornou-o alma vivente. E Jesus sendo Deus disse: eu não me desligo muito da terra, aprendam de mim. E é isso que pode transformar a nossa vida, porque a Bíblia diz que Deus concede graça. Alguém aqui precisa de graça? Deus concede graça aos humildes, diz a Bíblia. Aqueles que não se desconectam muito da sua essência, da sua realidade, de onde vieram, de quem são. Por mais que estejam desfrutando de grandes coisas, recebendo grandes coisas, usufruindo, por mais que tenham alcançado lugares de proeminência, não se esquecendo de que tudo isso só é possível porque Deus tem lhe favorecido. Quem quis se desconectar da terra, diz a Bíblia, e subirei acima de Deus e colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quem quis se desconectar da sua essência foi Satanás, e a Bíblia diz que ele cai. E a Bíblia diz que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É tão importante isso que Tiago cita esse texto na sua carta no capítulo 4. Pedro cita esse texto na sua primeira carta no capítulo 5. Provérbios 3:34, que foi Salomão quem escreveu. Paulo vai escrevendo em Efésios capítulo 4, no verso 12, ele vai dizer assim: sejam completamente humildes e dóceis, e tenham paciência, suportando uns aos outros com amor. Meu irmão, que o Senhor levante uma igreja que vá aos lugares, que faça tudo que o Senhor tem lhe dado para fazer, mas não se esqueça que a glória é do Senhor, que o poder é do Senhor. Às vezes uma pequena graça do Senhor envaidece o nosso coração. Alegre-se com tudo que o Senhor está te dando, mas saiba, dele é a glória, dele é o louvor. A humildade traz favor dos céus sobre a nossa vida, e não há ninguém mais poderoso para ensinar isso. E Paulo vai dizer aos Filipenses: seja a atitude da igreja a mesma de Cristo. É tão poderoso isso que a Bíblia diz que Jesus, depois de voltar para nos buscar, nós nos assentaremos com Ele numa mesa. Não sei como será, mas a Bíblia diz que nós nos assentaremos e Ele virá para nos servir. Jesus amado, eu acho que eu vou fazer igual o Pedro. Para. Eu que tenho que te servir, tu vem me servir? Alguma coisa isso tem que nos ensinar. Porque às vezes no reino de Deus a gente acha que crescer no reino de Deus é tornar-se Senhor sobre pessoas, e a Bíblia diz que quanto maior no reino, mais servo eu me torno, mais aberto o meu coração está, mais sensível à dor do próximo eu me torno. Jesus, quando foi lhe dado todo o poder, diz a Bíblia que ele tira a sua capa, pega uma toalha e uma bacia e vai lavar pés. Alguma coisa isso nos ensina. Um outro efeito é o efeito da obediência. Jesus foi obediente até a morte de cruz, e foi por causa da sua obediência que eu e você fomos salvos. Foi por causa da obediência dele. Todos os dias eu e você deveríamos acordar e dizer: Senhor, obrigado pela tua obediência, porque se dependesse da minha,
Porque eu e você, por mais que a gente seja consciente, a natureza pecaminosa humana, a condição que nós vivemos hoje, por mais que a gente tenha o Espírito, a palavra de Deus, tem um espinho na nossa carne, que nos leva naturalmente para a desobediência. O ser humano, desde que caiu no Éden, ele é desobediente. Só que a obediência de Cristo, meu irmão, nos deu acesso. A obediência de Cristo nos regenerou. A obediência dele nos salvou. A obediência foi obediente até a morte, diz a Bíblia, a morte de cruz. Agora a obediência dele tem que trazer um resultado. Por isso lhe foi dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. A obediência dele precisa gerar a nossa obediência a ele. A obediência de Cristo gera a obediência da igreja a ele. A sujeição. Quando nós colocamos o nosso coração em sujeição ao Senhor, meu irmão, são grandes as coisas que o Senhor vai fazer na nossa vida. Você sabe por que é importante a obediência? Porque nós sempre teremos um sinal de autoridade sobre nós. A Bíblia diz que nós reinaremos sobre a terra. O Senhor quer colocar a igreja como cabeça. O Senhor quer nos colocar por cima e não por baixo. Mas chegará um dia em que nós olharemos para os homens à nossa volta e estaremos numa condição onde homem algum terá influência ou autoridade sobre nós, mas ainda assim nós teremos a autoridade do Pai sobre nós. E é por isso que o Senhor nos ensina a obediência desde pequeno. E é por isso que existe uma geração sendo atacada de crianças que estão crescendo sem noção de obediência. É por isso que nós estamos vendo hoje crianças, adolescentes agredindo professores na escola. Não começou na escola, eles começaram batendo no pai e na mãe dentro de casa, muitos deles xingando o pai e a mãe, desobediente aos pais e às mães. E o reflexo é na rua, desobedientes às autoridades constituídas. Diz a Bíblia em Hebreus 13 que nós devemos ser obedientes aos líderes e autoridades constituídas sobre nós, porque eles nos servem como alguém que deve prestar contas ao Senhor. Portanto, a nossa obediência é boa para nós, que nós sejamos obedientes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, porque isso não seria proveitoso para nós. A rebeldia coloca a desobediência, coloca a nossa vida em condições perigosas. Não é sem sentido que a Bíblia diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais. Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. Sabe o que o Senhor está fazendo com você? Te treinando para um dia liderar, te treinando para um dia ter autoridade. Sabe o que o Senhor quer nos dar? Autoridade. Autoridade sem obediência é autoritarismo, é ditadura. Agora a autoridade, quando eu entendo que é obediência, eu reconheço que a autoridade é um direito legal de representação. Eu exerço ela, mas eu não domino ela. Ela não pertence a mim, ela pertence àquele que é maior do que eu. A autoridade vem de autor. Quem é o autor? Cristo é o autor. Às vezes a gente não entende: Senhor, até quando eu vou ter que aturar esse patrão que talvez é tão injusto? Até quando eu vou ter que me sujeitar a lugares? Eu sei que o Senhor não tem isso para mim. O Senhor tem lugares de liderança, de autoridade, de exercer. Mas, meu irmão, enquanto nós não aprendemos o que é obediência, nós não teremos testemunho para ter autoridade. Talvez esse ano de 2019 o Senhor tenha te mantido em alguns lugares, eu não sei. Eu sei que a palavra não é em vão. Mas guarda com você um ensinamento que eu tenho do meu pai, que eu carrego comigo. Na vida do crente, o abecedário não é ABCD, mas é obedecer. Quando a gente anda em obediência, meu irmão, obediência ao propósito de Deus, obediência à vontade do Senhor. Jesus veio na terra para ensinar uma oração. Qual é? Seja feita a tua vontade.
Senhor, eu me sujeito ao teu propósito. Pai, aqui estão os planos, aqui estão os planos, aqui estão os projetos, aqui está, Senhor, tudo que eu tenho sonhado, mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. Se possível, me livra disso, me livra daquilo, mas, contudo, seja feita a tua vontade. Meu irmão, por isso lhe foi dado um nome que está acima de todo nome, e à igreja também será dado um nome. A Bíblia diz que aqueles que vencerem, perseverarem, forem obedientes até o fim, lhes será dado um novo nome, que só o Senhor conhece, e aqueles a quem Ele entregará. A obediência de Jesus precisa trazer algum efeito sobre nós. Você sabe um outro efeito que a presença de Jesus e o nascimento de Jesus trouxe? Graça. A graça é o favor de Deus. Quem aqui precisa de graça? Meu irmão, diz a palavra do Senhor que nós podemos nos aproximar com confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se você tem necessidades, entenda que você tem um Deus cheio de graça e de verdade. A palavra tornou-se carne, disse João no capítulo 1. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É favor, é bondade, é cuidado. Bata na porta da graça. Entenda uma coisa, essa semana eu fui pregar no Vale Ebenezer, e Deus me deu essa palavra lá para eles. Não se esqueça que você é filho. Nunca se esqueça que você é uma filha amada pelo Senhor. E existe graça de Deus hoje sendo derramada. Se você se aproximar com confiança, se aproxime tendo a convicção de que você é filho em Cristo Jesus. Todos nós somos herdeiros. Se aproxime com confiança do trono da graça. Assentado nele está Jesus Cristo, que nos concede misericórdia e graça no momento da necessidade. O tempo está contra mim. Você sabe uma outra coisa que Jesus promoveu com o seu nascimento? Liberdade. E conheçam a verdade vos libertará. Aquele que é escravo do pecado, ele não tem lugar permanente na família, mas o filho tem um lugar permanente na família. E se o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Sabe por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Para nos libertar. E essa liberdade já foi conquistada, já é nossa por direito. O Espírito do Senhor estava sobre ele e o ungiu para pregar as boas novas, e o enviou para proclamar liberdade aos presos, libertar das correntes, das amarras, das aflições, os oprimidos. Eu não sei o que está te prendendo, meu irmão. Eu sei que Jesus Cristo hoje, a Bíblia diz que Ele caminha no meio do candelabro, e o candelabro é a igreja. Se os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos agora, nós veríamos Jesus caminhando, libertando cativos, libertando oprimidos, libertando dominados, aprisionados, seja lá pelo que for. Nada será capaz de nos prender. Não existe amarra que possa manter eu e você presos, se nós tão somente olharmos para o céu e dissermos: é de lá que me vem o socorro. É o Senhor que vai me libertar. Eu já tentei do meu jeito, eu já tentei da minha forma, eu já tentei do jeito que me disseram, mas não há. É se o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. E o Filho nasceu, e o Filho vive eternamente. Você sabe um outro efeito? A salvação. Haja o que houver, entenda, quem aqui creu no Senhor Jesus? Irmão, é eterno o que Jesus Cristo fez por você.
O anjo disse aos pastores: eis que eu trago a vocês boas novas, para a alegria de todos os povos. Nasceu em Belém, cidade de Davi, o Salvador. Para de acordar salvo e dormir condenado. Nenhuma condenação há para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, tão somente porque creram. A salvação pela graça, essa graça liberada é sobretudo para salvar, porque a graça de Deus, disse Paulo a Tito, manifestou-se salvador a todos os homens, sobretudo para salvar. Depois ela ensina, mas primeiramente ela salva. E uma vez salvo, meu irmão, ainda com tantos pensamentos, ainda com tantas aflições, ainda com tantas dúvidas e questionamentos, mas salvo, isso dá uma paz. Você ter certeza de que Cristo te salvou, e a certeza está pela fé, se você tão somente crê. Não me envergonho do Evangelho, disse Paulo, em Romanos capítulo 1. Porque o Evangelho é a salvação para todo aquele que crê. Porque no Evangelho é revelado o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê no Filho. A justiça de Deus que é pela fé naquilo que Ele fez por mim. Não no que eu sou capaz de fazer por Ele, mas sobretudo daquilo que Ele fez por mim. Isso muda a minha vida. Estes são efeitos que o Senhor produz em nós, e o meu desejo é que isto seja permanente. Existe uma outra coisa curiosa, é que os lugares por onde Jesus passou também nos dizem algo. A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, exerceu seu ministério em Cafarnaum, morreu em Jerusalém e foi assunto aos céus das proximidades de Betânia. Belém significa casa de pão. Jesus disse em João 6, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. O pão não poderia nascer em outro lugar senão numa casa de pão. Pão se faz na padaria, pão se faz na casa de pão. Por isso Jesus nasceu em Belém, o pão vivo que desce dos céus. Ele diz, todo aquele que em mim crê terá a vida eterna. Agora o interessante é que Jesus não se anuncia apenas como o pão vivo que desce, Ele também se anuncia como o pão da vida. E todo aquele que dele se aproxima, nunca mais terá fome. São tantas as fomes, são tantas os desejos, quanto mais Jesus, menos fome. O pão da vida está aqui hoje. O pão da vida que nasceu em Belém, o pão vivo desceu dos céus em Belém, na casa de pão, e da casa de pão foi para Nazaré. Sabe o que é Nazaré? O que é guardado. Jesus foi guardado por muito tempo. O nosso Senhor, depois que nasceu, foi guardado por quase 30 anos. Mas Nazaré fica numa montanha. Quem já foi aqui conosco, fomos agora, sabe que Nazaré fica no alto de uma montanha. Jesus foi guardado por muito tempo, mas nem por isso deixou de estar por cima. Tem vezes que a gente se pergunta, Senhor, até quando? Quando é que vai acontecer? Quando é que vão se lembrar? Quando é que vão me ver? Quando é que vai acontecer? Quando é que vem a promoção? Quando é que a luz vai brilhar? Quando é que eu vou me tornar candeia? Meu irmão, não é porque você está guardado que você está por baixo. Mesmo guardado, você está por cima, porque você está guardado no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, poderá dizer do Senhor, Tu és o meu refúgio e fortaleza, o Deus em quem eu confio.
Nós passamos tempos da vida onde as coisas parecem que não acontecem, parece que estamos escondidos, parece que ninguém está vendo, mas ainda assim estamos guardados na mão do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, no templo próprio. Ele vai te tirar de Nazaré e vai te levar para Cafarnaum, que é a vila do conforto, que é o lugar onde as coisas começam a acontecer, que é o lugar onde aquilo que você precisa para exercer o que Deus te guardou tanto tempo, aquele que está guardado no Senhor. Jesus disse a Filadélfia algo extraordinário. Jesus disse assim: porque tu guardaste a minha palavra de exortação à perseverança, eu também te guardarei da provação que está para vir sobre todos os homens na terra. O salmista no 119 disse assim: guardei a tua palavra no meu coração. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, Ele vai nos levar em algum tempo, em algum momento, no tempo dEle, do jeito dEle, para a glória dEle, Ele nos levará a esta Cafarnaum. Cafarnaum significa vila de descanso, lugar de descanso. Não é lugar de procrastinação, não é lugar de comodismo, mas é lugar de você fazer descansadamente, sem ansiedade, tudo aquilo que você sabe que precisa ser feito. É você fazer descansado no Senhor, entregando o teu caminho e confiando no Senhor, porque a provisão que você precisa, o Senhor lhe dará. E eu quero declarar em nome de Jesus, virá esse tempo de descanso para o teu coração, de descanso para a tua família, de dar uma condição melhor para os teus, de poder exercer tudo que o Senhor tem para você exercer. Hoje talvez as tuas limitações, o tempo de estar guardado, de estar escondido, mas virá também um tempo de Cafarnaum para a sua vida em nome de Jesus. Eu gosto do Salmo 113 que diz assim: o Senhor está exaltado nas alturas, acima dos céus está o seu trono. Quem é como o Senhor, que tem o seu trono, reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó necessitado e ergue do lixo pobre, e os coloca sentados com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéril, oh aleluia. E faz dela uma feliz mãe de filhos. Esse é um Deus que dá descanso para o nosso coração. Esse é um Deus que dá descanso para a nossa alma. Esse é um Deus que conforta aquele que está aflito. É um Deus que tem uma Cafarnaum para mim e para você também. Morreu em Jerusalém. Jerusalém significa lugar aonde habita a paz. E ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele suportou toda a angústia para que eu e você tivéssemos paz. O Deus da paz. Eu estava curioso, estudando, e eu vi Paulo nas suas cartas mais de 20 vezes, começando a sua conversa dizendo graça e paz. Quando nós chegamos e dizemos uma outra paz do Senhor Jesus, não é uma formalidade religiosa, é uma transmissão. Nós carregamos o príncipe da paz em nossos corações, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos guarda. E a paz de Deus é o árbitro, é o juiz das nossas decisões. E o Deus da paz nos guardará e nos consolará e nos edificará e nos protegerá e nos conduzirá. O príncipe da paz está nos levando para um lugar de paz. Que a paz de Cristo seja a paz da sua casa. Que a paz de Cristo, o reino de Deus, que a justiça, a paz e a alegria seja uma realidade no lugar onde você trabalha.
Cada vez que você se lembrar de Jerusalém, ouvir sobre Jerusalém, lembre-se que foi por causa daquilo que ele sofreu que nós recebemos paz. E diz o texto então que Jesus agora ele vai para Betânia, e ele é elevado aos céus de Betânia, depois de ter ressuscitado, depois de ter rasgado o véu, depois de ter passado 40 dias pregando o Evangelho e a proclamação do reino da paz. Ele vai às proximidades de Betânia, abençoa os seus discípulos e é levado aos céus. Betânia significa casa de dátiles ou casa das tâmaras. Tem dois significados. Lá em Jerusalém, lá em Israel, nós comemos tâmaras. E a tâmara é um fruto extremamente doce. Parece um doce feito, mas é natural. A tâmara representa muito o nosso Senhor. O nosso Senhor é um Deus amável, um Deus dócil, um Deus que se aproxima, um Deus que quer ver os seus se aproximando, um Deus que nos vê como crianças. E a religião, enquanto diz, para de correr, para de incomodar o mestre, ele diz, deixem vir a mim as criancinhas, porque eu quero elas correndo em minha volta, eu quero elas perto de mim, eu quero os meus filhos do meu lado. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai Celestial. Essa semana eu estou bem curioso, e aí eu fui estudar sobre tâmaras, e eu encontrei algumas coisas interessantes. O fruto da tâmara, ela é extremamente benéfico para o nosso cardiovascular, para o coração. O fruto da tâmara, ele é extremamente benéfico para contra a anemia. E agora aqui alguns vão gostar também do que eu vou dizer. O fruto da tâmara é também muito bom para retardar o envelhecimento. Alguém pode dar glória a Deus aí? Não. Agora vê se isso não é coisa de Jesus. Cada vez que a gente olha para o céu, a gente pode sossegar o nosso coração, porque a gente tem um Senhor que está sentado no trono, que não tosqueneja, que não dorme e que cuida de nós. Meu irmão, não existe anemia espiritual para quem tem o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Sabe aquele crente anêmico, passado, branquelo? Está faltando Jesus na vida dele. O sangue de Jesus tira toda a anemia espiritual. E deixa eu dizer uma coisa, em Cristo não há envelhecimento, porque em Cristo nós somos eternos. A eternidade. A Bíblia diz que a noiva e que a igreja que está sendo adornada é uma igreja sem mancha e sem ruga, porque se alimenta daquele que nos dá a eternidade. Por isso não ande mais ansioso, angustiado sobre o dia de amanhã. Meu irmão, você vai viver tudo que o Senhor tem para você viver em nome de Jesus. E quando o tempo nessa terra acabar, se Jesus não tiver voltado, haverá um tempo de eternidade com Ele. Jesus foi quem prometeu isso. Em Cristo nós temos essa certeza. Jesus é o nosso bom pastor. Essa semana eu refletia também sobre isso. Eu estou indo para o final. E eu me lembrava do privilégio que é. A Bíblia diz que esse Cristo que provocou efeitos em nós, que nos deixou sinais no caminho, sinalizado para andarmos, também comissionou. A Bíblia diz que aquele que desceu em Efésios é o mesmo que subiu. O mesmo que desceu, Cristo, é o mesmo que subiu. E ao subir, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
outros para pastores e mestres, com o fim de edificar a igreja, de preparar a igreja, de preparar os santos para a obra do ministério, a fim de que a igreja seja edificada e todos nós alcancemos a unidade do conhecimento do Filho e da plenitude de Cristo. E eu estava pensando nos últimos dias sobre esse privilégio de poder ter sido escolhido por Deus para ser um pastor, para poder pastorear. A melhor definição para mim, no que diz respeito à vida pastoral, é uma experiência da Segunda Guerra Mundial. Acho que eu já falei aqui na igreja. Na Segunda Guerra Mundial, os aviões avariados, que tinham sido alvos nos combates, eles eram conduzidos até a base por um outro avião, por um outro piloto que estava bem, mantendo contato visual, conduzindo eles do lugar da batalha até a base. E esses pilotos que conduziam eram chamados de pastores. É exatamente assim que Cristo faz conosco. Ele é aquele que, por mais que a gente esteja avariado, por mais que a gente esteja aflito, sofrendo, Ele não tira os olhos de nós. Ele é aquele que nos mantém com olhos como chama de fogo. Ele está o tempo todo olhando para nós e nos conduzindo para casa. Céu não é destino, céu é origem. Nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá, para a glória do nome do Senhor. E Ele é o bom pastor, e poder cooperar com isso é algo extraordinário. E nesse momento, antes de nós nos colocarmos em pé para fazermos uma oração, eu queria que a igreja entendesse isso. É um privilégio poder pastorear, e é um privilégio para a igreja também ter pastores que se preocupam em trazer uma boa palavra, que muitas vezes abrem mão das suas próprias vidas para orar por você, para cuidar de você, para conduzir você, que se interessa por você. Existem os lobos vestidos de pastores, existem, mas os maus não eliminam os bons. Tem muita gente boa pregando um evangelho genuíno. E quando a igreja ela pode ter verdadeiros pastores, ela deve se alegrar. Eu, nesses 8 anos de vida pastoral, eu já tive a oportunidade de ordenar alguns pastores. Com alguns eu já tive muitas felicidades, com outros eu tive decepções, porque faz parte da vida. Mas a maioria eu tive grande felicidade. E antes de nós orarmos pela igreja, como pastores orando pela igreja, eu gostaria de dar pastores para a igreja. Cadê os pastores da igreja? Cadê os pastores que estão aqui? Vem aqui em cima, os pastores que estão na igreja, por favor, venham aqui. Aqui na igreja nós temos o hábito de não avisá-los quando eles serão ordenados. Então eles não fazem ideia de quem são, mas eles são porque o Senhor sabe quem eles são. E nós só vamos reconhecê-los. E eu quero que a igreja receba com muita alegria. Eu me emociono porque eu sei que o Senhor está nesse negócio. Os novos pastores dessa igreja: o Jean, calma gente, calma, tem mais. Vocês vão ter que manter o padrão agora, hein? A Lígia também. O Everton e a Rosane.
E esse casal que também é uma grande bênção nessa igreja, desde o início. Nenhum deles reivindicou isso, gente. Pelo contrário, nem queriam isso. Deve estar agora pensando: Jesus, onde me enfiaram? Mas o Senhor sabe quem vocês são. Pastor é aquele que cuida de gente. Vocês têm cuidado de muita gente. E eu quero chamar também o Jair e a Andréia. Lutador de Muay Thai, viu, gente? Esse pastor é do bom. Também faz crossfit, aí eu também. Quero pedir para a igreja se coloque de pé, estenda a mão para cá, gente. Vamos abençoá-los, recebê-los. Cadê o óleo, gente? Sumiram com o óleo. Está lá o óleo. Glória a Deus. Esse é o corpo de pastores dessa igreja, gente. E eu quero que vocês saibam que a gente está à disposição para servi-los. A maior alegria de um pastor é poder ver a vida de vocês dando certo. Quando as coisas acontecem para vocês, quando eu prego, acreditem nisso. O que me motiva não é a performance, não é alguém chegar para mim e dizer assim: pastor, que mensagem. O que me motiva quando eu prego é ouvir depois de um tempo a pessoa dizendo assim: aquela mensagem eu botei em prática e o Senhor fez grandes coisas. Não é a performance da apresentação da mensagem, mas é o poder do conteúdo da mensagem aplicada na vida. Essa é a nossa maior alegria. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem sido bom conosco como CI, porque a gente tem pastores nessa igreja que tem um coração servo, humilde, dedicado, semelhantes ao coração de Cristo. E eu não poderia no Senhor escolher um dia melhor senão um Natal, para que nasça aqui novos pastores, como um dia nasceu um para nós. Este pastor continua gerando, o primogênito entre muitos. Então estenda a mão para cá, vamos orar. Cadê os pastores? Por favor, venham aqui na frente. Consegue se ajoelhar aí em nome de Jesus? Não perante mim, mas perante o Senhor, por favor. Os pastores, ponham as mãos. Pai amado, nós te damos louvor e honra, Senhor,